Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso segundo encontro assíncrono da disciplina de sustentabilidade. Eu vou abrir aqui para vocês rapidamente o nosso cronograma de disciplina, apenas para ilustrar o que vocês devem fazer toda semana, né, nos nossos encontros. Vejam bem, para que ninguém se sinta perdido ou fique, né, desinformado sobre datas de trabalho, de avaliações, etc., eu peço que vocês, a cada semana, consultem o cronograma. Então, hoje é dia 10 de março, o conteúdo da nossa aula é o histórico do movimento ambientalista no mundo e no Brasil. Então, vocês têm aqui a indicação de 3 leituras para fazer hoje, né? Os tópicos 1.1 e 1.2 desse livro aqui do Reinaldo Dias, o capítulo 4 do livro da professora Sueli Chacon, e o capítulo 8 do livro Relações Internacionais do Brasil, do Henrique Oliveira. Tudo está explicitado aqui no cronograma, e por isso é de extrema importância que vocês acompanhem semanalmente. Essa semana, por exemplo, vocês ficam com a tarefa de casa apenas de fazer essas leituras, apesar de alguém estar pensando, né, meu Deus, 3 capítulos, essa mulher acha que eu não tenho mais o que fazer, eu tenho mais 50 disciplinas. Então, fique calmo, fique calma. São leituras curtinhas, né? No caso da primeira, nem é o capítulo inteiro, são apenas 2 tópicos do capítulo. Certamente, né, nesses 7 dias que a gente tem para frente, que é quando a gente vai se encontrar novamente, você vai conseguir aí ter feito todas essas leituras. Então, essa semana nós não temos nenhuma atividade, mas semana que vem, dia 17 de março, além de assistir a aula, você vai precisar responder uma atividade que vai ficar no Unileão Digital. Então, vocês fiquem atentos, porque essa atividade do dia 17 de março, ela vale 1 ponto na nossa parcial 1. Embora vocês tenham aí um tempinho, né, para enviar essas atividades de parcial, mas é importante que vocês façam isso, né, dentro dos prazos que estão aqui estabelecidos no nosso cronograma de disciplina. Então, isso aqui é só um lembrete para que você fique atento com relação àquilo que a gente vai precisar fazer ao longo do semestre, beleza? Começando o conteúdo propriamente dito, pessoal, dessa semana, nós vamos conversar um pouco sobre essa relação entre o sujeito humano e a natureza, e esse desenvolvimento do movimento ambientalista no mundo e no Brasil. Então, eu queria que a gente pudesse começar a nossa aula refletindo sobre a seguinte questão: a grande ideia, né, que é muito comum, muitas vezes faz a gente pensar que sempre foi assim, porque desde que nós nascemos, especialmente vocês, né, que são mais jovens do que eu, vocês já nascem no contexto de uma sociedade pós-moderna, em que a proteção ao meio ambiente é considerada como algo relevante. Vocês acompanham isso desde o ensino infantil, vocês são preparados para criar uma consciência ambiental desde os debates que vocês fizeram no ensino fundamental, no ensino médio, vocês são bombardeados de informações sobre preservação, conservação ambiental, através das propagandas de TV. Essa palavra sustentabilidade, ela já faz parte do cotidiano, existe um verdadeiro marketing verde das empresas em torno do uso desses produtos, né? Produtos para cabelo vegano, sustentável, produto de limpeza, de detergente, use só uma gotinha, você economiza, você é sustentável, você compra essa marca aqui de esponja de aço e nós reflorestamos tantos hectares de floresta. Quem nunca se deparou com marketing, com propagandas, com informações como essas, né? É difícil que alguém no século XXI, no ano de 2021, diga assim, é algo que eu nunca ouvi falar, é uma questão absolutamente nova para mim. Então, não é o caso. Porém, nós precisamos reconhecer que a nossa discussão, a nossa disciplina, ela é extremamente recente, né? Ela é extremamente contemporânea. Nós só vamos tratar dessa preocupação, né, com a finitude dos recursos naturais, basicamente a partir de metade do século XX para cá, desde os anos 50 do século XX para cá.
Então, o objetivo de aprendizagem dessa semana, quando chegar ao final de semana, quando você, enfim, terminar de assistir essa aula, a nossa meta, né, para que serve essa aula, para que serve esse encontro, qual é a importância desse encontro? É que você, ao terminar a aula, se faça duas perguntas. Eu entendi esse histórico, essas transformações que foram acontecendo ao longo do século XX, para que o meio ambiente passasse a ser um objeto de estudo do direito. Ficou claro para mim, eu entendi esse movimento, a construção desse movimento ambientalista. Esse é o nosso primeiro objetivo de aprendizagem, que você compreenda essa história de como foi se dando a construção da proteção do meio ambiente no mundo e no Brasil. Então, nosso segundo objetivo é compreender as especificidades de como esse movimento aconteceu no cenário internacional e no cenário nacional. Então, gente, uma segunda questão que nós devemos, então, esse é nosso objetivo de aprendizagem. E uma segunda pergunta que eu acho que a gente deve se fazer é, por que isso é importante? Eu não sou dessa vibe ambientalista, eu não sou dessa vibe de reciclagem, de reutilização, não é minha praia, eu não sou hippie, eu amo comer carne vermelha, eu não estou nem aí para isso. Beleza. Então, não se preocupe que, mesmo não sendo a sua praia, vai ter uma importância especial para a tua formação jurídica, porque esses conteúdos, como a gente conversou na semana passada, eles de fato estão, como eu gosto de dizer, na crista da onda, né? Então, às vezes, gente, como aconteceu há alguns anos atrás, há 4 anos atrás, para ser mais específica, o concurso do TRE da Bahia cobrou como tema da redação, né, para quem ia fazer para cargo de analista, tinha uma prova dissertativa. E TRE, gente, todo mundo imaginava que o tema dessa redação ia ser ligado à política, né, ia ser ligado à democracia, à cidadania, algum tema relacionado a direito eleitoral. E, na verdade, o tema da redação foi sobre crise ambiental, foi para falar sobre sustentabilidade, né. Quando a gente vai pegar as provas atuais de concurso, no que tange ao conteúdo de atualidades, normalmente temas como essas queimadas na Amazônia, essas discussões que envolvem tratados internacionais para diminuição de emissão de poluentes, essas questões, elas estão presentes, quer a gente goste e se interesse pelo tema, quer não. Nas provas de concursos públicos para delegado, magistratura e Ministério Público, este assunto, que tem um caráter mais histórico e filosófico, ele também costuma ser cobrado, né, desculpa. Então, a gente precisa, né, dar importância a isso, porque independentemente da nossa relação com essa ideia de proteção ambiental, enquanto juristas, enquanto profissionais do direito, nós seremos cobrados por esse conteúdo. Então, vou pedir para você atenção, né, e vou pedir para você zelo com a leitura, porque a aula gravada, eu não vou deixar um vídeo para vocês de 1 hora e meia, porque é um saco, né, gente? É cansativo você ficar ali ouvindo e ouvindo e ouvindo a pessoa. Então, nessa videoaula, vocês vão ter informações objetivas, informações relevantes, que são aquelas que merecem destaque no que diz respeito a esse conteúdo do movimento ambientalista no mundo e no Brasil. Mas o aprofundamento, os detalhes, as especificidades, você vai ter a partir das leituras. E aí, no dia do nosso plantão Tira Dúvidas, que é daqui a 2 semanas, aí a gente se encontra ao vivo e a gente tem a oportunidade de você tirar dúvidas, enfim, me perguntar mais informações, esclarecer questões que talvez não tenham ficado tão claras na videoaula. Mas esse momento aqui, ele é feito com objetividade para o aprofundamento acontecer lá nas leituras e no momento ao vivo a gente aproveitar para aprofundar ainda mais, tá certo? Então, vamos lá. Vamos partir da informação de que a relação entre meio ambiente e homem é uma relação que hoje, no século XXI, ela está distorcida, porque nós fazemos esse divórcio, nós colocamos o sujeito humano separado do meio ambiente natural, como se nós estivéssemos falando de 2 realidades distintas, como se o sujeito humano tivesse separado da natureza, e não somente separado, né, mas estivesse num patamar acima, hierarquicamente superior.
Pois muito bem, não é correto nós afirmarmos, né, que a relação entre o sujeito humano e a natureza, ela sempre foi perfeitamente harmônica e equilibrada. Isso é falso. Desde que nós estamos ali no período paleolítico, né, o homem das cavernas, nós já podemos dizer que o homem causa impactos ambientais negativos ao meio ambiente natural. Impacto ambiental é toda transformação, é toda mudança que pode acontecer no meio ambiente natural. Os impactos ambientais, eles podem ser positivos e eles podem ser negativos. Por exemplo, um impacto ambiental positivo. Essa área estava completamente devastada, era uma área de floresta, e agora o sujeito humano usa da tecnologia do manejo sustentável de reflorestamento e a área volta a ser uma área de florestas. Então, isso foi um impacto ambiental, e foi um impacto ambiental positivo. Nós melhoramos a qualidade desse meio ambiente. Mas o impacto ambiental, ele também pode ser negativo. Era uma área de floresta, era uma área de floresta virgem, nativa, e houve um grande incêndio provocado pelo homem e a área ficou completamente degradada. Então, isso é um impacto ambiental negativo. Impacto ambiental negativo nós chamamos de dano ambiental. Então, quando eu falo sobre dano ambiental, eu estou falando sobre aquele impacto antrópico, nem todo dano ambiental será antrópico, ou seja, provocado pelo sujeito humano. Um tsunami, por exemplo, não vai depender da ação humana. Um tsunami é um fenômeno natural, é a própria força da natureza. E, no entanto, o tsunami pode causar inúmeros problemas, prejuízos, mortes, danos. Então, quando eu falar aqui sobre dano ambiental, antrópico, a gente está falando sobre aquele impacto ambiental negativo provocado pelo homem. E o que é um primeiro mito que a gente precisa desfazer é a ideia de que antes do desenvolvimento tecnológico, antes da Revolução Industrial, o sujeito humano não provocava danos ambientais. Provocava sim, porque mesmo quando era nômade, mesmo quando vivia em tribos, em pequenos grupos, mesmo quando dependia inteiramente do meio ambiente natural para a sua sobrevivência, esse sujeito humano, ele provocava incêndios, né? Esse sujeito humano, ele precisava matar animais para a sua sobrevivência. Esse sujeito humano, ele poderia, de repente, poluir uma área de águas ali que estivesse, né, disponível para aquele seu pequeno grupo. A grande questão é que, com o desenvolvimento tecnológico, após a Revolução Industrial, nós começamos a degradar de forma tão acelerada que o planeta passou a perder a sua capacidade de regeneração, de recuperação. Então, a grande questão, para uma primeira explicação de por que é que nós valorizamos tanto a preocupação com o meio ambiente na contemporaneidade, é o fato de que, embora não seja novidade o fato de o homem provocar danos ao meio ambiente, é após o desenvolvimento tecnológico, que ocorre especialmente após a Revolução Industrial, que esses danos passam a acontecer numa velocidade tão grande que o planeta não tem capacidade de se recuperar, não tem capacidade de, portanto, não colocar em risco a sua existência, a sua manutenção de um equilíbrio sistêmico. Então, essa é uma primeira questão de por que, na contemporaneidade, nós valorizamos tanto essas disciplinas, esses conteúdos voltados à proteção ambiental. E aí nós podemos dizer o seguinte, que nos períodos paleolítico, neolítico, né, durante as primeiras civilizações, essa recuperação do meio ambiente, ela era possível porque nós não tínhamos maquinário, nós não tínhamos tecnologia o suficiente para conseguir extrair os recursos naturais do meio ambiente natural de forma a colocar em risco a capacidade de recuperação do planeta.
Então, é por isso que, após a Revolução Industrial, com o desenvolvimento tecnológico que vai se acelerar, especialmente a partir do século XIX, né, o surgimento de avião, o surgimento de telefone, o surgimento de máquinas a vapor e por aí vai permitir que o sujeito humano cause impactos na natureza, no meio ambiente natural, que até então era inimaginável para aquelas primeiras sociedades coletoras, as primeiras civilizações e etc. Então, é por isso, gente, que para a gente falar sobre movimento ambientalista no mundo, nós só vamos falar sobre a existência desses movimentos ambientalistas a partir do século XX. E isso por quê? Porque ao longo do século XIX, quando nós estávamos no auge, né, do início dessa revolução industrial, desse desenvolvimento tecnológico, nós inocentemente acreditamos que o desenvolvimento tecnológico, a sociedade moderna, seria uma sociedade do progresso, da evolução. Quanto mais conhecimentos, quanto mais tecnologia, quanto mais novos aparelhos, melhor a vida do sujeito humano. Mais conforto, mais praticidade, mais velocidade. Por exemplo, início do século XIX, vou passar roupa, eu tenho uma figura daquele ferro de passar, que eu tinha que colocar carvão, né, a lenha, aquele negócio. Olho para o início do século XX, já estou ali passando roupa com um ferro elétrico, já é bem menos trabalhoso. Olho para a conservação dos alimentos no século XIX, olho para a conservação de alimentos numa geladeira a partir do século XX. Então, as ideias de velocidade, de distância, né? Fazer uma viagem no início do século XIX, fazer uma viagem no século XX, já com meios de transporte mais eficazes, o automóvel, o avião. Então, o século XIX, gente, é o século do otimismo, da crença de que o desenvolvimento científico e tecnológico que estava ali iniciando seu desenvolvimento iria levar o homem a um caminho de progresso e de evolução infinitos, de tal forma que na cabeça desses sujeitos, no século XXI, por exemplo, talvez o sujeito humano nem precisasse mais trabalhar, eram as máquinas que trabalhariam para o sujeito humano. E no século XX, né, especialmente a partir da ocorrência da Segunda Guerra Mundial, fica evidente que o conhecimento tecnológico, que essa evolução desses produtos, desses conhecimentos, não necessariamente vão nos conduzir a um caminho de progresso e evolução infinitos. Se assim fosse, nós não teríamos tido um dos conflitos mais sangrentos, né, da história da humanidade, ocorrendo ali entre 1939 e 1945, e um conflito que ocorre a partir da utilização desse desenvolvimento tecnológico. Nunca na história do mundo a gente poderia imaginar a dizimação de uma cidade inteira, o que acontece em Hiroshima e Nagasaki, se não fosse o desenvolvimento tecnológico da bomba atômica. A bomba atômica é resultado desse conjunto de conhecimentos tecnológicos. Então, cai a ficha de que, opa, a tecnologia, ela não necessariamente nos leva a um caminho de progresso infinitos. Ela coloca a nossa própria existência em risco, a depender de como ela é utilizada. Após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter também uma profunda preocupação com a formação intelectual dos sujeitos. Por quê, Francilda? Porque ao longo da Segunda Guerra Mundial, naquele contexto de nazismo e de fascismo, nós vamos ver sujeitos formados, sujeitos que passaram por uma vida universitária, cometendo crimes contra a humanidade de forma muito tranquila, não era assim? Né? Os médicos nazistas, os engenheiros que ajudaram a construir aqueles campos de concentração, toda essa estrutura pensada para o assassinato de pessoas, para a dizimação de populações, ela foi realizada com o auxílio direto ou indireto de pessoas com vasto conhecimento, vasta formação. Então, após a Segunda Guerra Mundial, nós começamos, dentro das universidades da Europa e dos Estados Unidos, a começar a pensar numa outra forma de produzir ciência. Uma forma de produzir ciência que não desumanize o sujeito humano, porque não adianta ter o conhecimento técnico, científico, conhecer as teorias, conhecer as fórmulas, e no momento de aplicá-las, aplicar
sem levar em consideração o respeito à dignidade do sujeito humano. Então, surge aí um primeiro paradigma científico para a produção de saberes. Nós vamos chamar de saber ambiental, né? O Henrique Leff, ele se destaca dentro desse paradigma, que é a ideia de que o conhecimento científico não pode ser desumanizado, né? Existe uma frase que vocês podem encontrar facilmente aí dando uma googada, que dizem ter sido encontrada em um campo de concentração nazista, em que um prisioneiro deixou escrito em uma parede algo mais ou menos assim: eu vi enfermeiras assassinando bebês, eu vi engenheiros construindo câmaras de gás para assassinar pessoas, eu vi advogados defendendo a morte de milhões de pessoas. Então, o que nós precisamos hoje não é de sujeitos que saibam ler e escrever, mas nós precisamos de sujeitos que sejam mais humanos. Esse é o papel da educação. Então, essa afirmação, ela ajuda a ilustrar o que seria esse saber ambiental. O saber ambiental seria uma proposta de produção de conhecimentos que leva em consideração uma relação harmoniosa entre o sujeito humano e o meio ambiente natural e entre o sujeito humano e os seus semelhantes. É preciso que nós construamos, continuemos a produzir tecnologia, saberes e etc., mas levando em consideração o respeito à dignidade dos sujeitos humanos e o respeito à vida não humana, a esse equilíbrio sistêmico. Porque essa relação desequilibrada, quando o homem não reconhece que faz parte do meio ambiente natural, ele destrói esse meio ambiente natural sem perceber que está se destruindo juntamente com ele, porque a nossa vida, a nossa existência, a nossa sobrevivência depende diretamente dessa salubridade, dessa condição de equilíbrio do meio ambiente natural. Então, essa seria uma primeira fase que vai durar aí dos anos 50, do final da Segunda Guerra Mundial, até aproximadamente os anos 70 do século XX. A partir dos anos 70 do século XX, nós vamos começar a aprofundar essas discussões sobre como poderíamos ter essas relações mais harmoniosas entre o sujeito humano e o meio ambiente natural e entre o sujeito humano e seus semelhantes. Porque fruto desse saber ambiental, começam a surgir resultados de pesquisas científicas na área da medicina, na área da biologia, na área da engenharia, que vem ambiental, né, que vem demonstrando que o planeta não está conseguindo acompanhar o ritmo de produção capitalista. Nós estamos extraindo o tempo todo os recursos naturais de forma muito agressiva, predatória, e de tal maneira que a Terra não tem condição de respirar para poder trazer de volta aqueles insumos para que nós, então, possamos retirá-los. Então, com a divulgação de pesquisas nesse sentido, as primeiras pesquisas sobre a questão do buraco na camada de ozônio, as primeiras pesquisas sobre indicando a extinção de espécies vegetais e animais, isso no contexto especialmente, né, da Europa e dos Estados Unidos, vai nos levar nos anos 70 a uma reflexão sobre o próprio capitalismo. Se percebe que esse sistema, que esse modo de produção, que tem por base o lucro e, portanto, uma produção incessante e a criação incessante de novos produtos, talvez seja a grande responsável por essa crise ambiental. A crise ambiental, ela nunca será somente, né, uma visão reducionista, superficial, errônea, a gente tratar a crise ambiental como se ela fosse só esses problemas ambientais do meio ambiente natural, buraco na camada de ozônio, queimada na floresta amazônica, extinção da Mata Atlântica. Isso faz parte da crise ambiental, mas é resultado da crise ambiental também essa crise nas nossas próprias relações humanas, né? Pelo fato de nós estarmos tão acostumados com a cultura do descarte, eu compro hoje, amanhã saiu de moda, eu jogo fora, eu já quero novo. Isso vai impactando as nossas relações humanas,
nós vamos nos tratando uns aos outros como objetos também. Então, um outro sujeito humano é alguém que eu posso me aproveitar, que eu posso usar para satisfazer um capricho, um interesse meu, e depois eu jogo fora. E não me preocupa a sua vida, os seus sonhos, as suas experiências, e a gente vai criando relações humanas cada vez mais superficiais, cada vez mais degradadas, cada vez mais baseadas apenas no interesse, no ter e não no ser. Não me interessa o sujeito humano, mas aquilo que eu posso lucrar, ganhar a partir das relações. E isso nos coloca numa verdadeira crise, né? Sujeitos cada vez mais depressivos, sujeitos cada vez mais ansiosos. Esses problemas vão refletir no mercado de trabalho, situações de desemprego, situações de falta de dignidade no exercício das atividades laborativas. Isso vai impactar na política, a crise da democracia, a descrença na ideia de que o povo pode eleger representantes que trarão benefícios para a coletividade. Então, a crise, gente, ela nunca será apenas com relação à nossa relação com os recursos naturais, com o meio ambiente natural, mas é uma crise sistêmica, ou seja, ela está presente na cultura, na sociedade, no meio ambiente natural, na política, em diversas dimensões. E aí isso vai ficar bastante claro nos anos 70, que é quando nós vamos começar a pensar nessa distinção entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Nos anos 70, nós vamos ter, portanto, o surgimento de um novo paradigma para o movimento ambientalista chamado de ecodesenvolvimento. Não adianta que os países invistam apenas no seu crescimento econômico, porque o crescimento é apenas o aumento quantitativo. Não adianta crescer e não distribuir. Então, nós não precisamos de crescimento, nós precisamos de um crescimento que promova desenvolvimento, ou seja, aquele crescimento ele é distribuído de forma equânime, de forma isonômica entre todos os sujeitos da sociedade. Veja como é ruim viver em um lugar que às vezes tem um rápido crescimento econômico, mas não tem desenvolvimento. Para quem mora em Juazeiro do Norte, isso é bem evidente, né? Um dos maiores PIBs do estado, nós temos bairros muito limpos, muito organizados, muito bem servidos de energia elétrica, de saneamento, de coleta de lixo, e na mesma cidade a gente encontra pessoas em bairros em situação de profunda precariedade, vulnerabilidade, miserabilidade. Então, não houve uma distribuição equânime, isonômica dos recursos, do crescimento. E isso é ruim para todo mundo, mesmo para aquela pessoa que mora no bairro mais nobre, mais chique da cidade, porque esta pessoa, ela pode sim se deparar com problemas, mesmo sendo de classe alta, que são gerados por conta da distribuição não equânime dos recursos. Essa pessoa vai estar sujeita à violência urbana, essa pessoa vai estar sujeita à infelicidade de saber que na sua cidade existem pessoas que não têm o que comer diariamente, essa pessoa vai ficar amedrontada em razão da existência de muitas pessoas desempregadas que acabam enveredando para caminhos de crime, de violência. Então, todo mundo sai perdendo. Então, qual é a ideia do ecodesenvolvimento nos anos 70? É de que nós precisaríamos não somente crescer, mas nós precisaríamos garantir o desenvolvimento. E esse desenvolvimento não pode se contentar apenas com a distribuição equânime dos recursos para toda a população, mas ele tem que garantir a qualidade do meio ambiente natural. O ecodesenvolvimento é um tipo de desenvolvimento que leva em consideração a proteção do meio ambiente natural, para que a Terra tenha o planeta, tenha a condição de se regenerar, de se recuperar dessa velocidade exaustiva, né, de retirada de insumos para a produção dos nossos produtos e para a prestação dos nossos serviços. Esse conceito vai vigorar até o ano de 1987, que é quando, pela primeira vez, nós vamos ter aí o surgimento do paradigma da sustentabilidade. Então, o que seria sustentabilidade? É o paradigma, ou seja, é uma ideia, é um vetor de orientação para o desenvolvimento, que garante qualidade de vida para as atuais e para as futuras gerações.
Então, quando nós falamos em sustentabilidade, nós trazemos de forma muito clara uma preocupação com o presente, na mesma medida em que nós estamos nos preocupando com o futuro. Nós estamos tentando garantir com o paradigma da sustentabilidade que a qualidade de vida que as gerações atuais têm, elas devem ser garantidas para aqueles que ainda estão por vir para este planeta. Para garantir a sustentabilidade, nós precisamos, portanto, de um novo modelo de desenvolvimento econômico. Que modelo é esse? É o que dá nome à nossa disciplina. É o desenvolvimento sustentável. Qual é a diferença, portanto, entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável? A diferença é que a sustentabilidade é a meta, é o paradigma, é onde nós queremos chegar, numa sociedade que garante qualidade de vida para as atuais e para as futuras gerações na mesma medida. É o que está lá no artigo 225 da nossa Constituição Federal. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e que a gente vai ter ali aquela salubridade, aquela qualidade, aquela dignidade para as atuais e para as futuras gerações. Essa é a nossa meta. Para alcançar a meta, nós precisamos de um modelo de desenvolvimento, um tipo de desenvolvimento que seja sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável é o conjunto de todas as ações, de todos os processos, de todas as políticas públicas que são realizadas pelo Estado, pela sociedade civil, para que nós possamos alcançar o paradigma da sustentabilidade. Por isso que seria falso afirmar que o Brasil é um país sustentável. Infelizmente, não o somos. Por quê? Porque nós ainda não conseguimos garantir qualidade de vida para as atuais e para as futuras gerações. Existem milhões de pessoas no nosso país, infelizmente, vivendo sem condições mínimas de dignidade, de qualidade. E existem inúmeros problemas ambientais, né, quando a gente olha para o meio ambiente natural, que também colocam em risco a existência de diversas espécies e da qualidade do meio ambiente natural. Mas nós somos um país, podemos afirmar isso, que está investindo no tipo de desenvolvimento sustentável desde 1988. A nossa Constituição Federal, no artigo 225, deixa bem claro que esse é o modo de produção que nós iremos ter no Brasil, para a garantia desse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Porque no caput do artigo 225, nós vemos aí essa ideia de que a qualidade de vida deve ser para as atuais e para as futuras gerações. Então, por exemplo, nós criamos inúmeras leis, nós criamos políticas públicas, nós vemos as empresas se engajando em ações que visam a reutilização, a reciclagem, o reaproveitamento, nós vemos as empresas tentando garantir, quando forem gerar empregos, que se dê preferência à mão de obra local para garantir o desenvolvimento local. Então, tudo isso são ações que contribuem para que a gente se aproxime do paradigma da sustentabilidade. Por isso que são ações de desenvolvimento sustentável. Então, essa diferença é bem importante. Nós vimos aí, então, essa evolução histórica do saber ambiental dos anos 50 aos anos 60, 70 do século 20, o ecodesenvolvimento a partir dos anos 70 e o desenvolvimento sustentável a partir de 1987, e é o paradigma que está vigorando na atualidade. Um outro conceito importante para essa nossa primeira aula conceitual é de que o desenvolvimento sustentável, ele só é possível através da existência da solidariedade intergeracional e intrageracional. A solidariedade intrageracional é essa solidariedade entre os sujeitos da mesma geração, entre nós, né? Nós deveríamos nos preocupar com a finitude dos recursos, com a qualidade das nossas relações humanas, com a nossa produção cultural, para que nesse século, nessa década, nesse momento, todos nós tenhamos qualidade. E a solidariedade intergeracional é a solidariedade entre
às gerações, ou seja, nós precisamos nos preocupar que as gerações futuras, nossos filhos, nossos netos, nossos tataranetos, as pessoas que a gente nunca vai conhecer, que vão viver nesse planeta daqui a 200 anos, a gente precisa se preocupar que eles também tenham a mesma qualidade de vida, ou uma qualidade de vida até melhor do que a que nós temos atualmente, para que a gente possa dizer que investe em desenvolvimento sustentável. Então, gente, essa ideia de saber ambiental, ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável, ela é toda construída no contexto internacional, Europa e Estados Unidos, mas ela vai reverberar aqui no Brasil. Né, o Brasil vai acompanhar esses movimentos ambientalistas e isso vai refletir nas legislações ambientais que nós vamos criando ao longo do século XX. Por exemplo, a Política Nacional do Meio Ambiente, né, que é uma legislação extremamente importante para o Brasil de proteção ambiental, para muitos doutrinadores, é a primeira lei, né, que garante proteção ambiental no nosso país, ela é elaborada muito levando em consideração as ideias, os conceitos, os princípios do ecodesenvolvimento. A Constituição Federal de 88, por sua vez, é profundamente influenciada pela ideia de desenvolvimento sustentável, tanto que ela abraça esse paradigma, né, lá no artigo 225, como eu disse para vocês. Portanto, para que a gente possa encerrar esse momento de hoje, é necessário perceber que proteção com o meio ambiente não foi sempre uma realidade da vida do sujeito humano. É uma realidade extremamente contemporânea que só vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial para o momento atual em que nós vivemos. Segunda consideração, existe uma evolução, existe um conjunto de transformações na forma como a gente vem tentando garantir essa proteção ambiental no mundo e no Brasil. A partir da existência do surgimento desses movimentos ambientalistas, nós vamos mudando a forma como nós realizamos as ações para garantir essa proteção ambiental. E, por fim, nós não podemos pensar na sustentabilidade e no desenvolvimento sustentável como alternativas para resolver apenas problemas relacionados ao meio ambiente natural. Isso é falso, porque a crise ambiental na qual nós estamos inseridos, ela é profundamente complexa, ela é profundamente multidimensional. Então, não se trata apenas de um problema na nossa relação com o meio ambiente natural, não se trata apenas do problema da camada de ozônio, não se trata apenas do problema do derretimento das geleiras, não se trata apenas do problema da extinção de espécies de animais e vegetais, mas se tratam de todos os problemas que nós enfrentamos a partir dessa grande crise que prejudica a própria relação do sujeito humano com ele mesmo e com os outros seres desse planeta. Então, questões como a pandemia é uma evidência dessa crise ambiental, questões como o desemprego, questões como a depressão, questões como essa cultura do descarte, da obsolescência programada, das coisas serem feitas para não durar, para serem descartadas, isso tudo está inserido num contexto de crise. É por isso que nós vamos estudar essa disciplina dentro do curso de Direito, porque o direito, como vocês já estão cansados e cansadas de saber, ele existe para solucionar problemas. Se a sociedade fosse perfeitamente harmônica, equilibrada, todos muito éticos, nós não teríamos praticamente a necessidade de um conjunto de regras para regular esses nossos comportamentos. Estava tudo funcionando bem. Quando não funciona bem, nós precisamos de regras para garantir um funcionamento minimamente harmonioso. Então, é por isso que nós vamos estudar sustentabilidade, porque desde meados do século XX fica evidente que a forma de viver no planeta Terra não está sendo harmoniosa, não está garantindo qualidade de vida para o sujeito humano, seja pelo desrespeito que nós temos com o meio ambiente natural, seja pelo desrespeito que nós temos na relação entre os próprios sujeitos humanos. Então, a sustentabilidade, ela surge como uma alternativa, como uma possível solução para que nós consigamos, dentro desse sistema capitalista, que visa o lucro, que visa a produtividade, conseguirmos impor limites para que a exploração do planeta,
ela aconteça de forma responsável, de modo que não coloque em risco a nossa existência e a existência de outras espécies. E ela também se apresenta como uma possível solução para que nós tenhamos relações humanas mais éticas, mais afetivas, mais respeitosas, para que esse equilíbrio que a gente deseja não se dê apenas na relação com o meio ambiente natural, mas também dentro das nossas relações intersubjetivas. Então, é para isso que a gente vai trabalhar ao longo do semestre, para a compreensão de toda essa discussão e o aprofundamento desse conteúdo que a gente começa hoje aqui, você vai ter nessas leituras que estão indicadas. Semana que vem a gente vai continuar esse papo de caráter mais histórico, filosófico, falando sobre os principais eventos internacionais e nacionais que vão permitir a ideia da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável no mundo e no Brasil. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês não precisam esperar o dia do plantão Tira Dúvidas para falar comigo. Vocês podem me contactar pelo WhatsApp, né, de segunda a sexta, das 8 às 17, e vocês podem deixar também perguntas aí no fórum sobre qualquer explicação que você deseja aí que eu passe para vocês, tá bom? Então, beijos e abraços, sucesso, espero que vocês gostem da discussão e me contem lá no fórum quais foram as primeiras impressões sobre o conteúdo, beleza? Beijo, gente, tchau, até semana que vem, se Deus quiser.